antecedem o fenômeno que está sendo considerado um dos maiores portais desse primeiro quarto barra segundo do século XXI. Né? Nós estamos aí com um círculo de fogo no dia 17, no dia 28 de fevereiro, né? Um alinhamento de 6 planetas, e depois, no dia 3 de março, ok? Nós temos uma lua de sangue. Né? Para quem estuda escatologia, para quem está acompanhando, né, com a gente ali o código de Enoque, a turma do Geburá, ok? A turma da urgência financeira, os que fazem o acompanhamento cripto, inclusive com o Efraim, né? Fica muito claro que algo está mudando, algo está mudando, né? Nós vimos aí já uma primeira parte dos desfiles da escola de samba do Rio de Janeiro, né? As letras são contundentes, a igreja não deixa de ser uma igreja, a turma de Niterói surpreendeu na avenida, né? Escancarou geral, né? Tá mais do que escancarado tudo que estamos vivendo dentro desse tempo. Ficou claro que nós estamos em algo muito semelhante ao que vimos na Guerra dos 12 Dias. Né? A turma lá do Irão mostrou uma base americana aniquilada com dezenas de caças destruídos, né? E a turma de Niterói agiu dessa maneira também, quer dizer, eles trouxeram um outro mundo para dentro da avenida, e isso está dando treta geral, inclusive a artista global que se passa, né, pela mãe do Silva da Jabuticaba. No meu Instagram ela está sendo ovacionada, né? E esse ovacionamento, né, vai ficar pequeno para ela aí, né, andar no meio da população, porque a galera ficou braba com as declarações. Eu não sei o que anda passando na sua cabeça, mas hoje, inclusive, eu mandei para o Efraim algo terrível que aconteceu lá na Rússia. A gente pensa que o problema é só aqui, e no lado russo já deu ruim. Tivemos uma adolescente de 17 anos violentada sexualmente, e depois ela foi entregue aos porcos que a devoraram. Né? Então, um ritual, né, bem antigo, né, bem antigo, ok? Isso está muito ligado aí a seitas, né, que eram determinantes, vamos assim chamar, antes até dos celtas, tá, gente? Isso aí é anterior aos celtas, esse tipo de comportamento, né? Porque nós estamos falando aí de Morlock, né? De Morlock, ok? Então, né, o funcionário ali funcionou como um sacerdote, né? E fez o sacrifício sexual seguido do sacrifício físico, né? Então, isso é algo assim que é anterior. Se não me falha a memória, isso é anterior aos celtas, inclusive. Está bem dentro ainda do período da barbárie, né? Dos bárbaros. Já. Os bárbaros, se não me falha a memória, eles vêm bem antes que os celtas ali naquela região. Você sabe que, inclusive, a Rússia, nós temos colonização viking, né? Viking também ali na questão russa. Né? Então, isso tudo é bem anterior. Então, nós tínhamos rituais bem bárbaros que eram praticados, né? E parece que eles estão voltando mundo afora. Né? O que me chama a atenção é a bendita da deusa ali na frente do CERN, que voltou a ser invocada na Índia em 2020, e, coincidentemente ou não, a violência, o número de pessoas sendo recolhidas à eternidade aumentou, inclusive com perseguição lá na Índia ao cristianismo. Né? Então, nós estamos sofrendo uma grande perseguição lá às igrejas cristãs, ok? Como nunca aconteceu na Índia, tá, gente? Eu não lembro de nada assim na Índia ao longo da história, inclusive mais dolorosa, né, entre Inglaterra, colonização Índia. Né?
Então, eu não lembro de nenhum período, né, assim tão turbulento como o que estamos vivendo agora, lá na Índia, né? Inclusive, a mesma Índia que fez um pacto de juramento: eu te defendo e eu te ajudo com a Europa. Então, a coisa está ficando bem sinistra aí. Mas vamos pegar o que os astros estão dizendo, que o planeta está dizendo aí, na ótica do Efraim. Meu Deus, Jesus, o que está acontecendo, Efraim? Só Jesus na causa, cara. Olha Olha, só, eu vou aquela aula de Enoque, eu acho que a galera não dormiu, e a do Gemurai que dormiu menos, né? dormiu menos, tá ficando complicado dormir depois dessas aulas É. tão reveladoras a respeito das nossas verdadeiras chamadas, né? Eu fiz questão, eu estava querendo ver uma série, já há um bom tempo eu ouvi falar dela, ela não encontra, aqui em Portugal você não acha ela em lugar nenhum, ela não passou aqui, ela passou no Brasil, e eu, por acaso, encontrei essa série dentro do Telegram e consegui assistir ontem, que era O Fim da Infância. O Fim Eita, da Infância é um filme, é uma documentário. série é uma minissérie, na verdade, de É. 3 episódios, de 1 hora e pouco, 1 hora e 20 cada episódio, e eu fiz questão de assistir, fui até tarde assistindo para acabar de ver, porque trata de uma visitação que acontece dos chamados supervisores. Uhum. Eles vêm supervisionar a Terra e eles vêm avisar paulatinamente, progressivamente durante a série, que chegou o fim da humanidade na Terra. E o interessante é que o cara primeiro fala com um tipo de um profeta lá, que é o cara que recebe, é escolhido entre os 7,7 bilhões de moradores da Terra. Ele é o único. Ele falou que o cara fala para ele, a voz fala para ele, pega ele numa navezinha oval, um orbezinho, leva ele, fala com ele, né? Cria um ambiente familiar para ele e diz para ele que só tinha 2 opções na Terra para ele, que ele, olha, eu só estava entre 2 pessoas em todos os 7,7 tantos bilhões, só tinha você e uma senhora coreana de 85 anos cega. Então eu decidi ser você o meu porta-voz. E aí Eita. ele é chamado, ele é escolhido para falar diante das nações que chegou o tempo da Golden Age da humanidade, que eles iam tratar de todas as enfermidades e eles vão resolvendo tudo. Acaba as guerras, os navios de guerra viram tudo navio de suprimento, eles alimentam o mundo todo, a África vai recebendo aqueles navios, ele obriga a Arábia Saudita a transformar todos os oleodutos em agoduto, parando porque já não vai ter necessidade de tanto gasto energético, visto que toda a parte alimentar do mundo foi resolvida e vestimenta, assim, eles literalmente resolvem todos os problemas e dizem para a humanidade agora viver em paz. Aí tem ainda alguns, tal, uma tentativa, um grupo lá que não quer aceitar, aquela coisa toda. Eu sei que quando o cara aparece na segunda parte do negócio, o cara que é o extraterrestre é um diabão vermelho com chifre e asas. Assim, na nossa figura lendária de um diabo, e ele tem casco no pé, no lugar do pé, ele é literalmente um ser como é desenhado na Idade Média, com asas vermelhas, vermelho, ele é um nefilim do tamanho assim gigante, ele tem uns 3, 4 metros, uns 3 metros pelo Uhum. menos, e aí aparece aquele ser, ele se mostra na segunda parte, o mundo todo fica espantado, mas ele diz: olha, nós temos essa tecnologia toda, eles têm naves e tudo, mas nós não somos Deus como vocês concebem, nós somos supervisores, eu sou o supervisor da Terra. E aí eles começam a fazer umas interferências, as crianças começam a desenvolver uma evolução, a ter poder de levitar, de se comunicar por telepatia, elas começam a apresentar, as crianças que vão nascendo, elas começam a apresentar uma evolução humana. Depois, eu estou dando já, ninguém vai ver mesmo, então quem quiser ver não vai perder, não. Eu sei que na frente eles transformam essas crianças, passam a ser crianças dimensionais, e uma delas, especial, é escolhida para representar todas as outras na barriga da mãe, e chega um momento em que eles falam: olha, vocês vão ter ainda algumas décadas de pura
alegria. Então, é tipo Golden Age mesmo. Reino milenar, cara. Passam as décadas, todo mundo vivendo bem, as crianças nascem saudáveis, as pessoas todas nascem saudáveis. O menino, o principal, o protagonista, estava na cadeira de roda e passa a andar, aquelas coisas todas. Pronto. Aí vem o período. Por que, que teve essa época? Porque chegou o tempo da Terra. E eles acabam apresentando lá para o cara, para esse da cadeira de roda que passa a ser um cientista. Ele vai no planeta deles escondido na nave, aí eles mostram lá a identidade suprema do universo, que seria Deus para nós, a mente suprema, universal, vai lá e diz para ele que chegou o tempo de acabar, porque a humanidade teve todas as oportunidades e não soube aproveitar, então deram à humanidade um tempo perfeito antes do fim. Só que a viagem durou 80 anos de ida e volta dele do planeta, no tempo terrestre, apesar de ter sido pouco tempo na nave. Quando ele chega, a Terra já está em processo final, porque eles arrebataram todas as crianças, inclusive os bebês nas barrigas, antes dele sair, arrebataram todas as crianças. Elas aparecem sendo arrebatadas para o céu, porque elas já são adaptadas para a nova dimensão que elas vão viver. E eles falam: a partir de agora não nasce mais nenhuma criança na Terra e todos que estiverem vivos vão viver até o fim da sua vida e acabou. Quando ele volta, 80 anos depois, já não tem mais ninguém vivo, só ele. E aí eles falam: você quer ficar com a gente? Ele falou: não, eu quero terminar junto com a Terra. Aí ele aparece na Terra e a Terra, ele dá um recado final, pede para não ser esquecido, aí eles ficam com a música que estava na mente dele, pega as lembranças dele e reservam essas lembranças com ele para ficar uma memória. Ele falou: a única coisa que eu peço é que nós, humanidade, não sejamos esquecidos. E acaba ali, a Terra parece sendo totalmente destruída e obliterada, de dentro para fora ela explode. Porque o planeta ia se destruir. Não foram eles que destruíram o planeta já ia se autodestruir porque acabou. É tipo, acabou o tempo, por isso que é o fim da infância, é o fim da época humana. Eu fiquei vendo aquela série, fiquei um pouco impactado com uma série de submensagens, cara, porque os caras, para se comunicar, usavam a tábua Ouija tecnológica, assim, tinha um monte de mensagem subliminar no filme. Mas o mais interessante é que, de fato, o que o filme aborda é que a Terra, com todas as oportunidades, a humanidade consegue sempre escolher o pior do que há nela para comandar, para fazer, para dominar. É como se fosse um instinto do homem ter essa dominação, que a Bíblia chama de o instinto vem desse pecado que dominou o mundo, porque o inimigo do homem, apesar de muitos não entenderem, o pessoal do Gueborá já sabe, aprendeu com muita profundidade isso, mas aqui a gente pode pelo menos citar que o maior inimigo do homem nunca foi Satanás, o maior inimigo do homem sempre foi o pecado e a morte, porque a morte usa o pecado como um grilhão para dominar a sociedade. Quanto mais pecaminosa, mais dominada a sociedade é. Então, quanto menos dominada, menos pecaminosa, menos dominada ela é, apesar das pessoas não entenderem essa relação, mas é a relação espiritual que existe entre o pecado e o domínio. E por isso que tem aí o libido dominantes, que é o quê? O desejo dominando os instintos da pessoa e a pessoa acaba fazendo tudo aquilo que é instintivo, mas não faz aquilo que é lógico. E é o carnaval, que você sabe, hoje eu fui informado, não sabia, que os dois lugares onde o carnaval é muito parecido no mundo e que tem esse poder de parar o país, porque o Brasil para no carnaval, o único país que para no carnaval igual o Brasil, que tem um carnaval parecido, é a Colômbia, e eu não sabia disso. Fiquei sabendo disso hoje, que tem mais ou menos esse comportamento igual, as pessoas reagem igual, aqueles que não participam têm o mesmo tipo de reação de rejeição, e os que participam acham que aquilo ali é um momento de extravasar, e a gente já explicou aqui que esse extravasamento nada mais é do que essa liberação energética que existe, que as pessoas entram dentro de um domínio que vibra entre elas. Você vê que as pessoas vão para ali, elas entram debaixo de uma carga em que elas sentem necessidade de fazer, de desinibir-se. Por isso que as pessoas são muito levadas. Eu vi hoje um vídeo de dois irmãos, rapazes bonitos, bem afeiçoados fisicamente, era um irmão e ele, um irmão sentado, mais novo, sentado no colo do mais velho, aí fala assim: eu sou o irmão mais velho, e o outro: eu sou o irmão mais novo. A gente está aqui agora na praça, está tudo vazio à noite, e nós vamos ali para o mato mandar ver, porque nós somos liberados. Ele estava dizendo que ia ter relação com o irmão dele e estava anunciando isso porque ele falou que isso é normal para eles. Dois irmãos de sangue biológicos anunciando que iam ter relação ali no mato, perto da praça,
porque estava vazia, que eles podiam fazer E isso. isso na Colômbia? Aqui no Brasil, aí no Brasil, aí no Brasil. 2 brasileiros. Mas por que eles divulgaram esse vídeo agora? Eu vi esse vídeo, fiquei assim, passado. Lembrei da André Surak agora na versão masculina, de 2 irmãos biológicos anunciando relação íntima de forma aberta na internet, como se isso fosse um ato normal. Por quê? Porque nós já estamos entrando no período final da iniquidade, aonde o mal se torna bem e o bem se torna mal. E protestar contra isso se torna condenável, enquanto aprovar e até praticar aceitável e recomendável. Essa ocorrência no Rio de Janeiro? Cara, eu não sei. Eu vi esse vídeo, eu fiquei tão enojado na hora que eu não procurei nem ver qual era o sotaque dos caras, mas depois eu te mando o link. Só a misericórdia, hein? Só a misericórdia. Então, Eu vi uma cena ali entre Copacabana, né, e o pessoal passando no túnel do Boi Tolo, que é algo assim bizarro, bizarro. Corrobora o que você está dizendo. A galera entra numa frequência única, né, ali, e é como se houvesse uma osmose, né? Eles são absorvidos por isso, ok? E as reações são as mais absurdas é possíveis. como se a pessoa ficasse possuída por uma entidade coletiva, É, não é uma entidade individualizada, sim, sim, né? sim. Então ela É o que entra, você, acontece no campo de futebol quando a coisa começa a explodir e a galera vem, quando tu vê o cara, ele já saiu de si. doutor Alex, qual é o instrumento antigo xamânico mais conhecido da humanidade? O tambor. E o que, que eles faziam? Eles sabiam que determinados ritmos de batida, hoje existem grupos, aí no Brasil e também no mundo, mas normalmente culticos dessa era xamânica, mas que nós chamamos cultos afros, que a pessoa fala afro, mas é muito mais praticado no Brasil do que na África em alguns estágios. E então o tambor ele sempre foi um instrumento de liberação de frequência que gera uma aura ao redor dele, e isso é provado hoje pela ciência mesmo, Total. quando você vê as batidas do funk, determinadas batidas que provocam reações no público. Se você usa determinadas batidas, as pessoas vão reagir sempre da mesma maneira, porque aquilo gera uma frequência dentro das pessoas e elas respondem inconscientemente àquela frequência de batida, que é a Cara, base do carnaval, a base do funk, a base do rock. Não vamos ficar só no carnaval, não. sim, O sim. rock usa as frequências também. Tem shows que o heavy metal e outras músicas de rock que provocam sensações nas pessoas. Dificilmente Sim. você ouve uma música feita com uma determinada batida e não reage a ela. Existem as batidas da alegria, mas existem as batidas da desinibição e essa coisa toda. Então, quando a pessoa entra para um bloco e aquela batida está acontecendo, aquilo vai criando uma energia que, quando a pessoa entra ali, ela perde o controle. E ela faz o que todo. Por isso que você falou aí desse túnel. É como se fosse. Você vê, teve uma situação ano retrasado, acho que foi uma coisa que virou um escândalo aí no Brasil, a pescaria mais nefasta. Tinha uns 20, 30 caras numa ilha aí do Rio, pescando, e de repente alguém filmou que estava todo mundo pegando todo mundo na pescaria. E era só homem. Uhum. Não fazia sentido aquilo acontecer. Por que, que todo mundo que estava naquele lugar, uns 20, 30 caras, que foram pescar, foram brincar de peixe um com o outro? Uma coisa assim, assim, até esquisito de você conceber, porque tinha alguma entidade coletiva ali em funcionamento, porque até para isso acontecer tem que haver uma aceitação, eu chamo inconsciente ou involuntária da pessoa de participar de um ato daquele. Então, no carnaval, isso acontece de forma oficial, institucional. Por isso que as pessoas se comportam e sempre se comportaram em festas assim, de forma inusual do que elas se comportariam normalmente, e elas até saem dali tão impactadas com o que elas foram capazes de fazer, que algumas não têm consciência, mesmo não estando sob efeito de nenhum tipo de alucinógeno, elas dizem que não se reconheceram naquele momento. Uhum. E isso acontece, não é só em carnaval, isso acontece em festa de rua, isso acontece em shows, pessoas que se Uhum. comportam de um jeito que, se ela for filmada, depois ela se vê, ela diz: aquilo não era eu. Como assim eu Uhum. fiz aquilo?
Ah, eu devo ter bebido, mas muitos não estão bêbados ao ponto de ficarem inconscientes, é que elas não percebem que elas são tomadas por uma ação coletiva espiritual. Na realidade, a gente tem um transe coletivo, né, Efraim? É um transe, se É forma, um né? transe Um transe. coletivo que só é capaz de influenciar quando há uma pré-aceitação do indivíduo. Uhum. Se ele se indigna, ele está ali e se indigna e não aceita, aquilo não o afeta. Aí entra o que eu expliquei já, se não falha a memória, o tique, eu já falei disso, mas eu creio que no código de Enoch eu falei do obelisco, que é uma célula na área ventral, que é o portal de entrada dos vírus, que são chamados entidades. E a questão dos parasitas, eles causam essa comunicação indivíduo-indivíduo, indivíduo-colmeia, né? Isso tem a ver com parasitas, entendeu, Efraim? Com Sim, parasitas, isso é por frequência, né? Então, os parasitas é até interessante porque é muito comum nas festas, né? O nível de higiene cair bastante, né? Bastante, o que aumenta o ambiente de troca, inclusive, de infestação de parasitas. sim, e você vê que nos celtas, você citou os celtas hoje, eles faziam festas que eram chamadas festa do amor, que até no filme Brumas de Avalon aparece uma dessas festas, que é quando o Arthur é concebido numa dessas festas, depois ele faz parte dela, o rei Arthur. Por quê? Porque eram festas que eram regadas a tambor, a fogo, tambor e todo um tipo de dança ritualística em que as pessoas se fantasiavam, botavam máscara e ia todo mundo para o bosque e ali não tinha dono, meu amigo. Todo mundo era de todo mundo. É a mesma frequência do carnaval. Não precisa ser o Uhum. samba, né? A gente não está condenando o samba, a gente está condenando e nem condenando ninguém, a gente está mostrando o que de fato acontece nessas reuniões que muitas vezes levam pessoas a agir. O Rafael Querido, você conhece, eu acho que você já fez alguma coisa com ele aí de programa, de live. Ele Eu postou. preguei lá na igreja dele e fiz um estudo lá de escatologia de 10 horas com o grupo dele lá. O que acontece? Ele postou um vídeo que eu achei bem interessante de uma mulher que tinha tomado uma substância que é normal aí, que as pessoas tomam, que começa com Z e acaba com Pidem, e o marido estava vendo o comportamento errado dela, acho que esquisito, à noite, e ele deixou uma câmera ligada no escuro. Daqui a pouco a mulher acorda na cama, cara, ela parecia que estava Sim, possuída. sim, E ela aperta o cara acorda e ela começa a querer atacar ele, e ele fica sim, segurando ela, fazendo assim, e ela totalmente fora de si, dá para ver a cena que ela tá fora de si, e ela age de um jeito estranho, daqui a pouco ela volta a dormir, e no dia seguinte ela não lembra do que aconteceu. total. Ah, é o efeito do. Gente, há muitos espíritos que se aproveitam dessa ausência que as pessoas fazem. Quando a pessoa se ausenta, esses espíritos aproveitadores, eles dominam, esses espíritos que Jesus denominou imundos, se aproveitam daquele momento para dominar a mente da pessoa. Uma questão, eu ali até comentei pouco, mas eu botei para ele o seguinte, amigo, se tratar certo, dá certo. A questão toda, Efraim, é que hoje nós temos um problema que é bio, ele é psico, ele é sócio, ele é energético e ele é espiritual. Né? O cara bio só olha o bio e aí esquece os demais. Né? O psico só quer olhar o psico, aí esquece o demais. A questão do social, idem. Né? Quando você vai para a parte energética, do mesmo jeito, ok? E no espiritual também, também. Então, na realidade, o que você tem? Você tem todas essas áreas aí que elas podem estar, uma delas desencadeando, ou o conjugar delas desencadeando. Né? Eu atuo em libertação conscientemente há 4 décadas. 4 décadas. Eu posso dizer que eu vi quase de tudo. Tudo que vocês possam imaginar aí, gente, eu já vi. E a conclusão que eu cheguei, né, eu publiquei isso na Cura da Alma, qual é o teu problema, no Manual de Libertação da Cura da Alma e o Maldição Selendo a Realidade. Por quê?
você tem uma linha limítrofe, entendeu, Efraim? Ela é muito limítrofe, né? E nessa linha limítrofe, né? Exemplo, esse prisma que eu estou usando. Eu vi em Portugal uma manifestada colocando o prisma e sumindo. Eu te falei lá no Orlando, sumiu. Não tinha mais nada. Tirava, voltava a manifestação. Meu Deus! O que, que era aquilo? Né? O que, que estava acontecendo ali? Né? Estava acontecendo um distúrbio proprioceptivo, propriocepção. Compreendeu? Levei o Gilberto à época, ele estava comigo. O Gilberto foi o cara, né, que mais trabalhou dentro das assembleias com isso. Vinha gente do templo da Universal, né, para Campo Grande para poder sofrer a ação do exorcismo quando não era resolvido. A galera mandava para lá, né? Nós tínhamos uma média de 29 manifestações por culto. Imagina isso, né? E aí eu fui buscando entender o que acontecia ali, né? E Deus foi tão misericordioso que aí nasceu a Cura da Alma, que hoje é a igreja, tem em Campo Grande aqui, existe uma igreja com esse nome, que o Gilberto toca lá, e que a gente foi observando, né, que as coisas eram muito mais interligadas do que aquilo que se passava pelo Cote, pela Meirique, aquela que faleceu, como é que é o nomezinho dela? Morreu Neuza agora, Itioca. a Neuza, em cima disso. Tanto é que quando a galera tem acesso ao meu livro, ao meu material, o pessoal, né, a cabeça faz isso aqui, ó, bom, porque é o dia seguinte dessa rapaziada toda, porque eu fui buscar entender, compreender o que de fato acontecia. Como eu explico, às vezes você vê lá no Geburá, lá no Enoque, eu vou explicando um monte de coisa que aí desmistifica alguns conceitos e aí você entende com mais propriedade o que você está enfrentando. Né? A gente sai daquela condição de Oséias 4,6 ali. Você, caramba, cara, então é isso que está acontecendo? É isso que está acontecendo. Eu lembro que numa das aulas você falou uma coisa muito legal, que é aquela coisa do éter, o véu, diminuindo a espessura e os acessos aumentando. Você lembra que você falou Sim, sobre isso? sim. É a película Então, que diminui em épocas proféticas. isso. Isso está em curso agora. Você vê que essa aproximação do 8 de julho está mostrando isso. As barbaridades estão sendo noticiadas e não há choque de ética e de moral. É isso que tem me surpreendido, né, na conduta da sociedade, como quem estuda a sociedade, né, conscientemente, há mais de 4 décadas aí que eu estou ligado na bendita da sociedade, a sociedade ela está sendo absorvida por isso. E é isso que me chama a atenção. Né? Então a gente viu lá o bendito do orelha, aí a galera, bah, 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 né? Fato. Mas, cara, a quantidade de barbaridades contra humanos que estão acontecendo a nível de Brasil de janeiro para cá, não há, olha o que eu vou dizer, tá, gente? Não há registro anterior na proporcionalidade de agora, Efraim. Não há. Você viu Não o há. senhor Luiz, que foi absolvido por depois de dar uma surra de chicote no genro? Não, não vi isso, não. O senhor Luiz foi um baiano, um senhor, um homem de boa índole, que tem filhas, e o genro dele decidiu agredir a esposa grávida, a filha dele, né? Mais de uma vez, acho que umas 3 vezes, deu uma boa surra na mulher grávida. Que isso? E ela procurou o pai e falou: pai, eu não estou aguentando, porque ele está me agredindo de uma forma muito dura e eu não fiz nada para merecer isso. E ele falou: minha filha, você quer que eu faça o quê com ele? O que você me pedir, eu falo diante de Deus, eu vou fazer. E você vê no testemunho dele, o juiz ficou ali bem atento, e você vê que é um homem simples, mas um homem com H. E a filha falou: não, pai, só dá uma surra nele, joga ele lá em casa que à noite eu vou ver como é que ele tá. E aí ele conta, esse é ele contando, tá? Ele falou que chegou, levou o genro lá pro um lugar lá, perto da mangueira,
levou uma peixeira, levou conversou e perguntou para o genro assim, rapaz, e botou o genro para ouvir 8 vezes uma música que ele diz lá, que é uma música que diz que o cara que bate em mulher, que, né, que não deve, é uma música que ele cita lá, eu não conheço. E o cara falou, mas você botou essa música 8 vezes, ele é para ver se você está entendendo a letra. Porque o homem não pode bater em mulher. Eita. E perguntou a ele, você bateu na tua mulher, na minha filha? E ele falou, bati, seu Luiz, bati. Ele falou que ficou assim, pô, eu falando com aquela voz de choro, eu bati, eu não devia, mas eu já fiz isso umas 3 vezes. Ele admitiu. E ele falou assim, mas por quê? Ele, porque ela descobriu que eu tenho uma namorada por aí e ficou bruta comigo. Ele falou, e você acha então que é motivo para agredir? Então vamos fazer o seguinte. Aí fez um chicote, meu irmão, e perguntou onde é que você sente mais dor. E começou, meu irmão. Meu E Deus. deu-lhe uma surra bem dada de chicote, mesmo, que ele fez lá, chicote de surrar burro, que ele falou. Meu Deus. E deu uma surra no cara. E deu uma surra bem dada no genro, para ele entender o quanto dói apanhar. Botou o genro lá dentro da casa dele e foi processado. O juiz absolveu ele, falou, cara, Meu Deus. tá faltando gente para corrigir esse tipo de erro. E ele ainda falou assim para a filha, você não quer ir lá na delegacia para a gente fazer a Maria da Penha nele e tal? E a filha falou, pai, a gente pode até ir, mas o que acontece com as pessoas? Elas respondem, mas elas não são punidas e elas voltam a fazer. E ele Ah, falou para o juiz, ele falou, olha, não adianta você só denunciar e a pessoa ficar denunciada, porque ela não vai ter punição, ela não vai aprender, mas agora ele aprendeu. meu Com a dor de Deus. que ele não pode bater, porque ele também apanha e dói. Ele não vai fazer mais. Jesus. E o Jesus. juiz, cara, falou, cara, absolveu ele da agressão que ele. Isso aí não é história com ela, não, Efraim? Isso é verdade Não, mesmo? aparece, não é uma história, aparece ele no tribunal falando. Eu te mando. Tu manda para mim, porque isso aí é surreal. Primeiro que é o Surreal, meu seguinte, amigo. não, Surreal. primeiro que esses juízes, os desembargadores vão suspender ele, né? Vai dar ruim para o juiz, vai Cara, dar eu ruim. não sei Vai não. dar. Eu não sei não, Não, porque. vai. Eu estou te garantindo que vai, porque né, eu lido com o direito conscientemente há 4 décadas. Por quê? Você incentiva a correção, né, por conta própria. E aí é o princípio da barbárie. Né? Você vai para a barbárie. Por quê? No momento que nós perdemos a fé nas instituições, né, públicas, judiciárias, de correção, né, você começa a fazer a justiça pelas próprias mãos. Então você retorna ao período bárbaro. E por que eu estou te dizendo isso? Porque há algum tempo, né, eu venho olhando que a sociedade vem sendo empurrada nessa direção de tomar posições. Né? Se você olhar o que aconteceu lá na França, na Revolução do Proletariado, lá em 1700, né, foi justamente isso. Os caras chegaram ao nível, né, e foram incentivados a tomaram posição, passaram o cerol geral, e o pior é que 6 décadas à frente eles meteram Napoleão, cara. Os caras meteram Napoleão, mas eles foram incentivados a. Então eu vejo, né, nessa movimentação desse juiz, eu até vou levantar com carinho, né, e ver como desembargadores estão lidando com isso ali na região, mas eu vejo um impulsionamento para a barbárie. Tu compreendeu? Pois é, meu caso mesmo. O cara foi lá, passou pela parada. Quando ele passou, se eu já tivesse ativo no Krav Maga, provavelmente ele ficava no carro ali. Ele ia ficar no carro. Porque né, eu estaria né, com velocidade, treinamento para pá, já parava ele ali. Se eu paro o cara ali, né, eu seria processado. Olha que doideira. Compreendeu? Mas se quem me julgasse fosse esse juiz, eu seria absolvido. Meu Deus! Percebeu a parada? A questão toda é como essa sociedade
ela vai caminhar daqui para frente. Se o modelo for o do seu Luiz, que você está dizendo, o negócio vai ficar estreito, brother. Vai ficar Mas estreito. vamos lá. O que Vai está ficar estreito. acontecendo hoje no mundo? Não é só uma denúncia de. Eu não sei se você viu o Michael Jordan no jogo da NFL, agora. Não, não. Tava lá o Barack Obama, a Michelle. Aí, na hora lá de uma premiação, eu não sei nem se eu devo contar isso, é tão chocante o que eu vi, mas, cara, tá aí os vídeos. Tem uma premiação, um troféu lá no meio do público, gente pra caramba, e um garotinho parado vendo, branquinho, desse tamaninho, novo, tem uns 8, 10 anos. O Michael Jordan pega a bunda do menino e fica apertando, apertando no meio da multidão. Não é apertar, assim, aperta, aperta, aperta. Depois faz com a mão assim atrás do garoto. E a câmera pegando lá de cima. E a pergunta é: o que ele estava fazendo? O que está acontecendo? A impressão que eu tenho com a liberação desses arquivos, com esses acontecimentos se avolumando, irmão com irmão, mãe com filho, mãe com pai, mãe com filho, agora mãe com filho e pai, aí do Brasil, e isso, né, repercutindo no mundo. Pessoas que antes. É como se todos os parâmetros estão sendo quebrados. Para completar, só para completar, nós estamos vendo escândalos relacionados às pessoas com maior autoridade da justiça no país se degladiando lá nas altas cortes, mostrando um comportamento corporativo de defesa do grupo e não de punição do erro. O que a sociedade lê? Que se você está lá, você está protegido para fazer o que quiser, não importa quantos escândalos você tenha. Mas se você pegar um batom e colocar numa coisa de pedra, num ato de. Você vai ficar 17 anos preso. É o que a sociedade começa a inverter na sua mente a lente do que é justo ou não. Então, não é o juiz que vai levar a barbárie, é a própria instituição que está se autodesautorizando com esse tipo de atitude, o que leva as pessoas a tomarem para si mesmo a correção e o propósito de fazer justiça. Aí entra onde eu quero chegar. Até teve 2 comentários aqui, né? Uma foi da Márcia, né? E a outra foi da Rose, né? A respeito da situação, né? Eu tenho que lembrar, não só a vocês, mas trazer em pauta aqui, que nós fomos vítimas de uma extorsão emocional que culminou com 1.400 famílias destruídas no 8 de janeiro e pelo menos outras 35 que estão com a turma na papudinha e pelo menos 8 oficiais generais estão sendo destituídos depois de décadas de trabalho institucional da condição deles, ok? Porque eles estavam, né, envolvidos com o que foi considerado uma alocubração. Uma alocubração. Então, eu não vejo o caso do seu Luiz Efraim como um caso isolado, não vejo, e não vejo o caso dele, né, com bons olhos, ok? Mesmo sendo pai de uma menina, você também é, e avô de 3 meninas, como eu sou, tá, gente? O que eu estou colocando aqui é que nós estamos sendo impulsionados dentro da Matrix a pensar como a galera que pensou o 8 de janeiro. Observe que aquela galera que pensou da maneira como pensou o 8 de janeiro, quem viu o desfile da turma de Niterói e quem ouviu o grito da avenida, ficou muito claro que há uma distinção no processo de ressonância que diferencia a galera que vai para a rua da galera que vai para a farra. E toda vez, Efraim, que eu olho a galera que vai para a farra, o número é maior do que a galera
que vai para a rua. Então, nós temos dois grupos: a turma do que vai para a rua e a turma que vai para a farra. E quando você é induzido a pensar que você tem a liberdade de ação, isso é um laço do passarinheiro, porque, de maneira efetiva, aquela turma do churrasquinho lá do QG pensou dessa maneira e deu no que deu. Nós acompanhamos. Os generais que se comportaram pior do que cadetes da AMAN, da Naval e da AFA, deu no que deu. E nós estamos acompanhando aí. E agora a galera esqueceu de que a Colômbia sentou com o Trump e que o Trump acordou com a turma da Venezuela. Então, eu fico olhando, né, o fim da infância se aproximando de fato, porque se nós perdermos a capacidade investigativa crítica, você se torna massa de manobra dentro de um processo perverso. Porque todo mundo quer, Efraim, uma luz no fim do túnel. Todo mundo quer uma luz no fim do túnel. E eu vou dizer qual é a luz do fim do túnel, gente. É a chegada de Yeshua, ok? Então, na hora que Yeshua chegar, é a luz no fim do túnel. Até lá, a tendência é o túnel ficar mais o quê? Obscurecido. Nós vamos ter o aumento da obscuridade. E o seu emocional, o meu emocional, ele vai ser levado ao extremo. E quem está dizendo isso é um ex-guerrilheiro das Forças Armadas. Você vai ser elevado ao seu extremo, para no seu extremo você agir dentro de um padrão que já está previsto. Meu Deus! Caos, colapso, desordem, todo mundo querendo dar o seu jeito. Esse é o ambiente do anticristo. Ou eu estou errado nessa leitura, Efraim? Não, eu acho que é a anomia, né? O nome, que é o sinal da volta do Senhor, será precedido por um tempo de anomia, que é a palavra para falta de lei. O oposto da lei é a anomia, é a ausência. Olha só a fala da Maria. Maria, é isso. Isso aí é você ser tomado de injustiça. Isso aí leva você a ficar inflamado. Isso leva você a uma baixa frequência. Isso leva você ao adoecimento físico, mental, emocional, energético, social e financeiro. E o pior foi ouvir que 90% dos que se dizem, né, da facção, olha o termo, hein? Da facção. Qual é o termo? Da facção gospel, estão recebendo benesses do governo. Meu Deus! E aí, a outra facção não apareceu, Jesus. E eu estou procurando a galera da outra facção. Meu Deus! Compreendeu? Então, gente, 4 coisas eu quero deixar aqui para voltar a fala para o Efraim. Primeiro, qual é a intenção de tudo? Segundo, quem move a intenção de tudo? Terceiro, quem é você na fila do pão no meio dessa situação? Quarto, o que querem de você? Ponto. Se a gente conseguir pontuar essas 4 coisas aí, pá, você vai dar uma disparada absurda. Porque é o caso dos garotos que estão lá nos Estados Unidos que queriam ver a floresta incendiar sem estar aqui. Eu estou aqui com mulher, 2 filhos, um genro menor e 3 netas. Está querendo tacar fogo em quê? Eu estou na floresta, brother. Eu quero ver o cara tirar onda comigo aqui, na floresta. Taca fogo na floresta e aí aponta o caminho. O caminho é o mar? O caminho é a cordilheira? Qual é o caminho? Então, gente, né, eu sou o tipo do cara que eu já deu
narrativa. Né? Eu ouço as coisas da galera aí, à direita e à esquerda, cara, já deu. Essa parada, né? E Efraim já disse isso também. Para mim também isso já deu. Porque, cara, é complicado, brother. Vocês estão sendo empurrados como ratos para o colapso social. E tem data, hein? Se eu fosse você, eu corria para o código Gelock. A data é 8 de julho. Você não tem noção do que eu estou mostrando lá e você não tem noção que vai ser a terceira e a quarta aula lá. É estarrecedor tudo que nós estamos mostrando ali. Porque nós estamos desmistificando o véu. A gente está mostrando o seguinte, gente, aconteceu desse jeito, a parada está assim, e olha o que vai acontecer. Meu Deus! Efraim, o que vai acontecer? Qual é o sinal de melhora no meio de tudo isso? Nós temos sinal de melhora? Bom, sinal de melhora é a volta de Jesus, que é mais uma expectativa do que um É, sinal, né? é, Porque é. Jesus falou que quando nós víssemos essas coisas acontecerem, nós deveríamos exultar, levantar nossas cabeças, porque estaria muito próxima a nossa redenção. Mas não é quanto pior, melhor, porque é um outro sentimento, quanto pior, melhor. É, na verdade, uma indignação pela tomada do mal. A Bíblia diz, o apóstolo Pedro, ele diz que o justo Ló sofria diariamente pela injustiça dos seus contemporâneos. Ele sofria na sua alma por ver a manifestação da maldade dentre a sua sociedade, que era a sociedade das chamadas 5 cidades. Elas são representadas em Sodoma e Gomorra, mas não eram só as duas. Eram 5 cidades da planície, e é bem interessante quando você entende que essas cidades eram extremamente prósperas no sentido natural. Era uma terra que tinha uma grande capacidade de produtividade, tanto que isso aparece quando Abraão e Ló chegam na montanha que dá acesso a essa planície, e Abraão diz para Ló que estava tendo briga entre os pastores de um de outro, para qual lado Ló queria ir, que Abraão ia para outro. Para ter uma ideia da quantidade, Abraão tinha cerca de 318 pastores. Eram 318 famílias que viviam a serviço de Abraão. Abraão era um cara monstruosamente grande, não era E Ló já tinha crescido muito, porque estava debaixo da bênção de Abraão, e eles se separaram. E Ló olhou para aquela planície cheia de verde, rio, e era uma coisa extraordinária. Ele falou: eu vou para lá, porque por outro lado era árido, tinha alguma coisa verde, mas era mais árido, era bem mais cascudo. E aí Abraão falou: então, se você vai para lá, eu vou para cá. Só que a bênção acompanha aquele que obedece a Deus. Abraão foi para uma terra árida e a terra prosperou. Ló foi para uma terra próspera, aonde ele definhou. Definhou por quê? Porque ele passou a viver em cidade, e nós vemos que o comportamento de anomia, da falta de lei, era dominante naquela região, que inclusive foi povoada e instaurada por gigantes. Depois do dilúvio, foram eles, os descendentes gigantes, que construíram aquelas cidades. Então ela já vinha com essa quantidade de iniquidade já dentro dela. E quando chegou nos dias de Ló, aquilo já estava totalmente descontrolado, como nós estamos vendo hoje. E esse é um dos sinais do fim dos tempos. Jesus falou que seria como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Quer dizer, nós estamos vendo o que é os dias de Ló? É que toda a injustiça é respaldada pelas instituições de justiça. Então, quanto mais injustiça é perpetrada, mais os dias de Ló se manifestam. Eles conduziam pessoas espoliadas ao juiz, o juiz dava razão ao espoliador, mesmo com provas de que o cara roubou, e ainda punia a pessoa, ainda mandava fazer coisas horríveis com a pessoa. Eles eram extremamente pecaminosos, ao ponto deles se tornarem completamente dominados por aquele sentimento, com exceção de Ló,
que, por causa de Ló, sua família teve a oportunidade de salvação. Nós conhecemos a história da mulher de Ló, que sentiu falta daquela vida que ela estava deixando, independente de tudo que ela via acontecer de maldição naquele lugar. E acaba que só Ló e as suas duas filhas restantes conseguem escapar de toda aquela destruição e juízo. Então, nós acreditamos que Deus livrará, porque está escrito nesse texto que Deus não destruirá o justo com o injusto. Não destruirá, acabou. Então, o justo não vai sofrer o juízo junto com o injusto, porque Deus livrou a Ló. Deixa eu botar agora uma cereja aí para atiçar a galera a vir para o Gueburá, gente. O pau come lá no Gueburá, hein? Agora eu vou jogar uma cereja aí do que Efraim está colocando. Tá? As filhas de Ló encheram o pai de vinho, coabitaram com ele incesto e geraram a dupla de endemoniados, os amonitas e os moabitas. Meu Deus! Então, o cara que foi liberto, que recebeu o livramento, em vez de buscar acolhimento com o velho Abraão, ele foi para a caverna. Depressão. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Depressão. E lá, na depressão, ele encontrou no vinho o acolhimento sexual da filha 1 e depois da filha 2. E aí, Efraim, como é que a gente sai dessa bifurcação? Porque o cara viveu algo, né, sobrenatural, extraordinário, ele teve contato com os anjos, ele viu o que aconteceu com a sua esposa, inclusive, ok? Ficou para trás. Ele não conseguiu voltar-se na direção de Abraão, porque ele não volta, ele se encolhe lá para dentro da caverna e é lá, no esconderijo, que a alma em agonia se entregou ao incesto. E você vê que parece que, apesar de justo nas suas posturas, ele não ficou incontaminável. Que essa é uma coisa que muita gente não entende. O justo pode se contaminar se ele vive dentro de um contexto de injustiça. Então, eu E conheço. quando ele é tomado por isso, né? Porque Ló. Nem sempre. Às vezes A ele não alma dele está amargurada. O vinho, Salomão não diz que o vinho é para a alma amargurada? Mas eu estou falando dentro do contexto. Se você convive com pessoas que praticam injustiça todo o tempo, você se contamina com a injustiça delas, mesmo quando você não as pratica, porque você não as condena. E eu não estou falando de falar, com a sua atitude, porque o próprio Pedro diz que Ló todos os dias condenava aquelas ações praticando justiça. Só que nós vemos que ele não era incontaminável, porque quando ele sai daquele ambiente, ele acaba praticando o que se praticava lá, bebedeira, que não era uma atitude normal. Aconteceu o mesmo padrão com Noé. Noé sai de uma sociedade injusta por ser puro em sua linhagem genética e no seu coração, sai da arca, planta uma vinha e se comporta como aquela sociedade, ele se embebeda. Então você vê que até o justo sofre e corre o grande perigo de ser contaminado pela coexistência com a injustiça. Eu conheço pessoas de Deus, que buscam a Deus, que são sérias, mas porque convivem todo o tempo com pessoas de comportamento ruim, negativo, e elas acabam absorvendo aquilo e elas começam a falar como se elas fossem aquelas pessoas, e elas não percebem que estão xingando, que estão usando palavras de baixo calão, que estão falando de coisas. Por quê? Porque aquilo a contaminou. Ela não percebe porque aquilo faz parte da persona que ela está sendo. Então, é muito interessante quando a gente vê que a Bíblia diz, né, que santidade, ela fala de separação, não é isolamento e nem monasticismo.
é você conseguir viver de uma forma santa em meio a uma sociedade pecaminosa, porque a luz tem que ser colocada num lugar escuro. Mas se a sua luz for treva, quão grande será essa treva? Jesus fala isso, olha, se seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, todo o teu corpo será trevas, e quão grandes trevas serão. Então você E isso precisa aí, purificar seus olhares, seu olhar é, da vida, e com quem você convive, e como você convive com quem você convive. e isso aí, Efraim, está diretamente ligado à experiência dos anjos caídos, porque eles foram contaminados por aquilo que viram, as filhas dos homens. Pá! Eles botaram os olhos e, a partir dali, no coração de seres dimensionais, eles desejaram romper com o Altíssimo, tá, gente? Pelos olhos, hein? Os anjos caíram pelos olhos. Meu Deus! E aí você vê que Agradecer, ó, agradecer aí, ó, o Luiz Androtti, Cabo Verde. Olha, legal, o pessoal de Cabo Verde está com a gente aí. Gratidão, e está falando que lá o carnaval corre solto também, em Cabo Verde, ok? Efraim falou aqui da Colômbia, eu nem sabia isso da Colômbia também. Depois eu vou dar uma olhadinha, tu manda para mim, para eu ver, porque ali na Colômbia deve ser sinistro, hein? Ó, o Luiz Armando Petrin também apoiou a gente aqui. A Ana Maria, né, que é a nossa aluna, né? TIC, Gueburá, Esquadrão, apoiou a gente também. O Carlos Alberto aqui está apoiando a gente também, gratidão. Deixa eu ver se tem mais alguém, né? E agradecer a Estela e a turma de verde, que são os assinantes nossos, gente. Precisamos que todos virem assinantes. Você printa, ou pelo menos manda se para o inscreva, que zap. tem gente que vem aqui todo dia e não é inscrito. Eu não entendo isso. Se Não, inscreva. escrito só a misericórdia, né, gente? Isso aí é pré-requisito, você fazer a sua inscrição, nos ajudando e fazendo a assinatura, tem várias faixas, printa, manda no zap 21 995 31 34 67 e a gente vai te mandar o mimo e há uma surpresa, além do mimo, que eu e o Bill estamos trabalhando para os assinantes do YouTube e os assinantes do Instagram, ok? Tanto da minha parte quanto do Efraim, nós vamos ver lá como é que está essa parte do Efraim, mas nós queremos fazer algo para essa turma também, por saber que eles estão nos ajudando. Então, nós vamos Deixa eu só. fazer uma devolução. Oi? Jesus, é o que o Filosofia and Autonomy falou, que Jesus mandou odiar esse mundo, mas na verdade ele diz que o mundo é que nos odiaria. Ele É, não nos manda odiar o mundo. é isso aí. Inclusive, eu abri o texto aqui em 1 João 2,15, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, aí ele diz as três coisas que tem no mundo que nós citamos aqui. Ele chama a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então você, filosofia, você precisa entender que não é odiar o mundo, é amar ao Pai, e é um próprio mundo que vai te odiar porque ele vai ver o Pai em você. É o mundo que É. odeia os que amam o Pai, porque se você ama o mundo, A o amor do tua, Pai não a está em tua você. conduta, Efraim, acaba chocando o senso comum. Sim, é como se Tá? você chegasse num lugar escuro e acendesse um holofote, por exemplo. Vê se seu olho vai doer. Não dói? Levar um brilho assim no olho? Por quê? Porque a luz, ela causa um incômodo imediato assim que ela bate dentro dos olhos. E se você está no escuro e chega uma luz muito forte, aquela escuridão vai se incomodar com você. E é o que acontece quando você brilha essa luz de Deus na sua vida. Você vai gerar esse tipo de ação. Mas aqueles que estão buscando sair da escuridão, vê expectativa de livramento.
Então, eu creio que a gente vai ver isso acontecer. Eu acho também que agora nós não estamos só vendo isso, eu acho que vai vir mais coisa. Eu vi um senador ou um deputado americano, um congressista, ele dizendo que o que virá agora nos arquivos Epstein na próxima rodada será muito pior do que o que vimos até agora. Eu acredito. Acredito. Eu acredito. Pode falar. Não, eu acredito, minha gente, que isso vai ser dessa maneira, porque tem que abalar a coluna do conceito de república. A república tem que ser abalada, tem que ser abalada. Agradecer a Carlos Alberto aí, ó, que virou assinante do canal aqui, mantenedor, gratidão. Mas vejam, a coluna da república tem que ser abalada, a coluna da religião tem que ser abalada e a coluna do conceito empresarial de liberdade de empreender também tem que ser abalado. Por quê? Só quando abalar essas três colunas, você tem ambiente para um governo central unificado, você tem a condição de moeda unificada e você tem a questão de religião reunificada. Porque, de maneira efetiva, eu não posso confiar nas instituições, é o que vários disseram aqui, e isso é real, está em curso e vai ladeira abaixo, e aí o camarada vai abrir mão do seu senso de liberdade para viver a falsa liberdade, ou seja, controle total. É isso, Efraim, que eles estão trabalhando? É porque o que acontece, se as pessoas se tornam, vamos chamar, fáceis de lidar com situações de extremo choque, elas conseguem aceitar. Parece, doutor, que estão sendo preparadas pessoas para esse grande desacobertamento mesmo. Você viu a postagem que eu fiz hoje do Uri Geller? Vi, eu repostei, inclusive. O Uri Geller falou: olha, eu vi, eu não estou falando de algo que eu acho. Eu estive dentro da Câmara da Área 51, eu vi corpos, né, com E 2 dias antes foi o Obama que falou, né? Que tem os ETs e que ele não sabia se tinha na 51. isso aí. Aí ele falou, ele sabe, mas ele não quer falar. E eu estou dizendo porque eu estive lá e mostrou fotos no museu, que ele tem um museu dele. Ele falou aqui, olha, as fotos, inclusive comigo lá na Coreia, do lado de uma nave que foi coberta. Eu já vi essa nave, é gigantesca, não vi a nave, mas eu vi a construção. Fizeram uma fortaleza em volta da nave para disfarçar essa nave na Coreia. É mesmo, isso, E, e, isso é, eu não sabia disso. sim, sim, ela é. E o que acontece? Eles fizeram, ela era tão grande que eles não conseguiam movê-la. Então, eles fizeram uma construção em volta, como se fosse uma fortaleza, e é proibido entrar lá. Mas, na verdade, é para poder proteger o local, porque então tem coisas assim no mundo hoje, né, que a gente vai vendo assim, parece que estão preparando. Como é que você consegue fazer as pessoas aceitarem o inaceitável como sendo aceitável? Fazendo elas passar por choques Traumas, psicológicos, traumas, traumas, traumas. como se, meu Deus, o mundo acabou, tá pior, tem coisa pior. Aí você já não acha tão esquisito aparecerem. 536 DC. Meu Deus. Isso aí é o que a gente está estudando no Gueburá, mostrou. No Gueburá a gente está mostrando tudo o que aconteceu historicamente como resultado daquele tempo de escuridão que veio sobre o mundo, né? Uma escuridão vulcânica que travou o mundo e que trouxe várias consequências psicológicas, psiquiátricas e até transformacionais no comportamento humano, que é observado, mas ninguém faz associação, só o Gueburá. O trauma muda a biologia humana. Olha só. Perfeitamente, perfeitamente. A gente vê, tem até um filme chamado Fragmentado, que é um filme anti-herói, que o cara tem um monte de personagem dentro dele, e quando um personagem super forte toma o controle, personagem criado dentro dele, fragmentado dentro dele, toma o controle, ele fica com super força. É uma coisa absurda, porque as pessoas, mas não existe. Existe, gente.
como se tivesse Ó, quer ver uma coisa? A teoria do olho roxo, que a gente vê aí, que o Elon Musk apareceu, o Papa Francisco. Cuidado com ela, hein? Cuidado. Não, o que acontece? Dizem. Cuidado, 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 tá? Mas é uma reação bioquímica, gente. É uma reação bioquímica em cima da abstinência. E aí, por abstinência de uma determinada substância, o bendito do olho acaba ficando daquele jeitinho. É a abstinência. Que Deus é coincidência. bom, porque não podemos cair. O Bill já falou: cuidado, vocês tomem cuidado. Mas eu expliquei que é uma abstinência de um produto Isso aí. químico que causa aquele efeito ali nos olhos. É Claro, o cara levou um abstinência. soco, sim, com Então, certeza. é abstinência, E, né? e, e eu nem vou explicar o que acontece ali, porque só de citar a gente já viu. Só no Então, o que é. Gueburá. Gueburá eu falei, abri, lá no Gueburá a gente fala, mas aqui não dá, não. E o que acontece? Nós hoje já estamos vendo essa configuração de mundo mudar e as pessoas estão sendo preparadas para aceitar o impensável como sendo normal. Né? Você vê que agora, mudando um pouco de temática, se o doutor concordar, a gente entrar um pouco em geopolítica. Vamos lá. Não, eu só queria que tu falasse o seguinte: se todos formos Luiz Nanácio da Jabuticaba, o Silva. Meu Deus! É, eu vejo Não, não, assim. fala não, fala não, fala não, fala não, fala não, fala não. Mas é só para deixar isso na boca de todo mundo, a rapadura. Tá vindo uma rapadura. Vocês já pegaram rapadura amarga? Meu Deus! Eu peguei rapadura amarga em 64, em 66, em 68, em 70, 72, 74, 76, 80. Meu Deus! A rapadura! Meu Deus! E a rapadura, a galera disse que era amarga. Eu tô com saudade de rapadura doce. Jesus! Alguém aí tem rapadura doce? Meu Deus! Efraim, vai ficar estreito, brother. Vai ficar estreito. E a galera quer rapadura amarga, hein? Os caras querem rapadura amarga, hein? Os caras querem rapadura amarga. E a galera vai no olê, 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 olá. Eu quero rapadura amarga já! Meu Deus! Está indo nessa direção, povo de Deus. É rapadura, hein? Chapa quente. Quem viu lá a divisão para lidar com problemas atômicos? Quem viu? Quem viu? Tu viu essa? Nós agora Não. estamos com divisões para lidar com problemas atômicos. Sim, aí no Brasil, a decisão de cuidar de. Depois que a Bebel abriu a boca. Bebel abriu a boca, agora tem batalhão para tudo quanto é lado agora, meu. O negócio está ficando estreito, cara. Qual Bebel? Eu não sei quem. A Bebel, ela fez uma live comigo aqui, mas eu não pude deixar, porque a Bebel, meu irmão, é metralhadora Tá. .50 com titânio na ponta. E plá, plá, explodindo a parada toda. Quem assistiu a Bebel entregando, mas ela entregou um monte, cara. A Bebel é violenta. E olha que eu segurando a Bebel, e a Bebel. Eu falei, meu Deus, os caras vão me estrangular aqui daqui a pouco, dentro da parada. Mas coincidência ou não, depois que Bebel abriu a boca, carioca, hein? Carioca, ela gosta de ficar ali naquelas imediações ali da Fiocruz. Aí a Bebel, meu irmão, causou uma lenha, e agora o Exército botou dizendo que nós estamos com batalhões para lidar com situações de desastres nucleares. Meu Deus! É porque o mundo está se preparando. Eu ia falar um pouco de geopolítica, Vamos lá. que o Irã, segundo informações, autoridades iranianas comunicaram a Washington sua recusa em participar de quaisquer discussões sobre a completa cessação de enriquecimento de urânio. O Irã busca um acordo nuclear que traga benefícios econômicos para ambos os lados, segundo eles.
E Trump prosseguiu dizendo: eu revelaria a localização dele ao vivo. Se fosse o líder supremo do Irã, teria medo de dormir no mesmo lugar por muito tempo, porque ele diz: eu mesmo daria a localização dele ao vivo, mas isso seria um pouco estúpido da minha parte, o Trump falou. Né? E ele concluiu: em vez de desperdiçar enormes recursos em longos voos de bombardeiro, decidi concentrar os porta-aviões na região para estarmos preparados para qualquer cenário em que não se chegue a um acordo. Para completar, há um movimento muito grande. Eu publiquei hoje 4 publicações no Instagram com música Divano Messi, Divano Messia, porque eu botei essa de forma que as pessoas entendam que aquilo não é uma música messiânica do Messias verdadeiro, é uma língua inventada, né, pelo autor daquela música, mas que eu estava falando, olha, parece invenção, mas não é. Há um extremo movimento militar na Terra Santa que Israel vai tomar ação contra o Irã a qualquer momento, mesmo sem os Estados Unidos, se for necessário. Aí a Turquia planeja se unir agora. A Turquia, que estava ali batendo com Israel de frente, ações militares contra o Irã, porque ela diz que o Irã é um grande perigo para a paz no Oriente Médio. Macron também anunciou se vai se unir a Israel porque ele descobriu que tem células do Hezbollah dentro da França. A Arábia Saudita se opõe à obtenção de uma arma nuclear pelo Irã e diz que se eles obtiverem, eles também vão querer, e a Turquia disse: eu também. Ou seja, está se tornando impossível. A Jordânia já anunciou, ao contrário do que ela vinha anunciando, que vai apoiar ações militares contra o Irã. Então, está Então, o havendo. mundo árabe virou. Eles estavam pedindo todo o tempo para um acordo de paz, um acordo pacífico, e viram que o Irã não tem nenhuma intenção em fazer um acordo pacífico com os Estados Unidos ou com ninguém. Para completar, os Estados Unidos todo dia continua mandando armamento, 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 e não para de chegar, e já tem um armamento para começar uma terceira, se for necessário, já dentro do Oriente Médio hoje, com a quantidade de material e de equipamentos que os Estados Unidos mandou para o Oriente Agora, Médio. Efraim, dentro dessa abordagem tua, por coerência, né? O Irã podia mentir, dizer que ia fazer o acordo, né? E continuar sorrateiramente trabalhando. Esse posicionamento do Irã, de certa forma, na política, na geopolítica global, que a arte é a da mentira, isso seria uma posição, de fato, de uma imposição interna para que o conflito aconteça de maneira mais simples, né? Dentro da diplomacia iraniana. Eles já mentiram alguma vez? Por que estariam falando a verdade agora? Não, eles mentem o tempo todo. Os iranianos, é difícil dizer isso sem ofender, né, uma religião, mas eles têm por prática, até religiosa, de que os infiéis precisam ser enganados, que é recomendável que se minta para os infiéis. Entendi. Entendeu? Então, assim, então o Irã tem por prática dizer uma coisa e fazer outra. Você vê que eles disseram que não iam fazer nenhum mal aos presos e eles eliminaram todos os presos dos protestos. E eram pessoas inocentes, não eram. Todos? Todos os que eles tinham dito que não ia eliminar foram eliminados. Ele falou: não vão fazer, não. Que o Trump falou: não, eles falaram que não vão enforcar ninguém. E depois estavam lá. O próprio ministro falou: não. Quem for julgado pela lei de ter se levantado contra Deus não tem perdão. Só que assim, eles fizeram de forma. Muitas Aquela pessoas não fumaça, recuperaram os corpos aquela fumaça lá que subiu, então, o pessoal acha que foi a turma. Com certeza. Eliminação de evidências. Você vê que houve protestos no mundo. A outra coisa que está acontecendo climática com o Irã. Nas últimas 72 horas, já aconteceram mais de 114 terremotos naturais em todas as partes do Irã. 114 terremotos em toda a área do Irã. Não parece um mover meio natural de que chegou o tempo, né, de
O Irã está realizando provas de armas debaixo da terra, será? Porque não. O que está acontecendo? Que está tanto tremor em 72 horas, 114 tremores. Que classe de armamento possui o Irã que provocou que se mobilizasse desde os Estados Unidos ao Oriente Médio tanto arsenal? Desde 14 de janeiro até 15 de fevereiro, se realizaram ao redor de 160 voos de transporte da Força Aérea Americana. Em média, desde que Donald Trump anunciou que a ajuda está a caminho, diariamente aterrissaram 5 aviões de carga. A gente fala em avião de carga, é uma coisa monstruosa. Americanos no Oriente Médio, nas bases. O Qatar disse, o Bahrein disse que se atacarem a base que tem no Bahrein, ele vai contra-atacar. O Qatar, eu acho que disse a mesma coisa. Outros países que têm base falaram: se atacar aqui, nós vamos atacar. Se atacar a base que está dentro da nossa terra, nós vamos responder. Ou seja, está todo mundo dizendo que o Irã vai ser eliminado. Obliterado. O regime iraniano. Vai Né? ser Como atacar obliterado. o regime sem fazer inocentes? Vamos ver se eles conseguem, porque eles acusaram Israel disso lá em Gaza. Agora, o mundo tem por obrigação fazer o que tem que fazer com o Irã sem matar um inocente. Né? Porque, segundo eles, é o G, aquilo que a gente não pode falar que acaba com o ídio. Então, vamos ver agora se o mundo consegue fazer a eliminação do regime iraniano sem baixas inocentes, né? Porque o mundo todo protestou, então agora é a hora do mundo todo provar que é capaz, que é possível. Segundo o Trump, ele quer resolver isso rápido. E o Irã anunciou um exercício naval hoje no Estreito de Hormuz, de novo, que ele diz que a primeira coisa que ele vai fazer vai ser fechar o Estreito de Hormuz para exatamente, né, parar o principal caminho do petróleo Ásia para o Ocidente. Né, e de bens em geral, não é só o petróleo que é o principal, mas tem outras coisas que passam por ali. Agora, Efraim, a Rússia e a China, desses últimos 2 dias aí, eles estão calados, se manifestaram? Não, agora, diz o quê? O Irã? Não, a China e a Rússia frente a tudo isso, que, Não, eles não veja, estão o fazendo mundo nenhuma árabe. declaração Oi? pública. A Rússia e a China não fizeram nenhuma declaração pública, só recomendam sempre um acordo pacífico, que é melhor pacífico, mas dizem que durante esse período da guerra de 12 dias para cá, chegaram muitos carregamentos de defesa e de material bélico para o Irã, o que explicaria a massividade do material enviado pelos Estados Unidos. Uhum. E outra coisa que está acontecendo, que para mim é digna de nota, é que está havendo alguma coisa errada lá em Israel, porque tem mulheres soldados sendo perseguidas. Inclusive, a polícia anunciou que teve que resgatar 2 mulheres soldados que foram atacadas por uma turba e são os ultra-ortodoxos que estão atacando as mulheres soldadas israelenses. Né? Dezenas de milhares de judeus ultra-ortodoxos se opõem desde meses aos planos do governo de seu país de obrigar a cumprir com o serviço militar, um debate que tem renascido, né, tensões sociais e políticas. Os homens da comunidade. Eles chamariam para eles a condição de levitas, Efraim, para justificar não irem para a frente de combate? Sim, eles dizem que eles são homens da religião, que eles não podem entrar em combate. Né? Mas eles já não trabalham. Então, é a comunidade Haredi que tradicionalmente tem estado isentos do recrutamento devido à sua dedicação ao estudo da Torá e Talmud. E eles denunciam que o alistamento ameaça sua identidade religiosa e sua forma de vida comunitária. Então, eles vão nas mulheres soldados e sequestram elas, né, para poder deixar uma mensagem. Né? Então, assim, está havendo um grande problema dentro de Israel. E houve um atentado contra Netanyahu, não é confirmado, mas do escritório do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, segunda-feira, ativaram um protocolo de segurança lá em Jerusalém, porque houve suspeitas de um atentado contra ele, de alguma coisa dentro do seu escritório. Quer dizer, a situação está quente também dentro de Israel. O Xi Jinping, apareceu mais alguma coisa dele lá, daquele AVC dele? Como é que evoluiu? O que está acontecendo, eu te mandei até, estão usando as profecias Beitu, que é um quadro de profecias chinesas antigas, de leituras, que as pessoas usam, dizendo que ali, e os chineses levam isso muito a sério, que tem ali uma
possibilidade de estar havendo uma tentativa de golpe, porque os nomes que aparecem lá é que o homem de cabelo branco, falando da idade, de pena branca, pelo branco, sofreria um golpe de duas pessoas que têm o nome de dois dos generais que foram expurgados, né? E entre os outros que foram expurgados, e a gente sabe que o partido chinês é o controlador da China através do exército que serve ao partido e não ao povo, e que o partido, quem tem o controle militar dentro do partido, tem o controle do país, porque as coisas estão interligadas. E aí está vendo esses expurgos. Primeiro ele fez o expurgo de 3 generais, depois expurgaram os 3 dele. Né? Então, assim, está havendo uma crise muito grande institucional dentro da China, não está resolvida ainda, e aí não foi confirmado o tal do infarto, talvez seja uma desinformação exatamente para descobrir lá alguma coisa ou para fazer algum tipo de ação e tirar ele de circulação, né, enquanto estão tomando as ações necessárias, mas a chapa está quente dentro da China também. E na Rússia as coisas andam calmas lá com Putin. Só esse Nunca. episódio. Oi? Nunca está calmo na Rússia, a Rússia continua com conflito, tá sempre num conflito direto e imparável com a Ucrânia. E eu acredito que também vai fazer a Mas Rússia. havia o avanço ali da conversa, né? Entre. O Não é isso? Zelensky tem denunciado que a Rússia está entrando em acordos separados com os Estados Unidos de fazer um input lá de crescimento para a Rússia. E isso foi o Zelensky, mas não dá para confiar nas coisas que o Zelensky fala. Ele está cuidando do seu próprio domínio, porque se tiver. Ele toda hora dá um jeito de não ter eleição lá, porque ele sabe que se tiver eleição verdadeira, ele não é reeleito. Não, não é reeleito e ele vai ter que responder por crime de guerra. Né? E de ter ficado muito tempo no poder sem o direito constitucional de respaldar. Minha gente, chapa quente esse carnaval, hein? Tá chapa quente. Tá chapa quente. Efraim, amanhã entra o Círculo de Fogo. E aí? Deitam a oferta amanhã? Porque A gente essa é a vai. previsão, né, até agora, que vão deitar a oferta amanhã, cara. Amanhã é eclipse solar que você falou, né? Que vai criar o círculo de fogo, O o círculo, efeito. eu tenho que te mandar esse estudo que a gente vai dar ele lá no Gueburá, que é chapa quente, cara. O que eu Então você levantei é vê que o terrível. círculo de fogo, num dia de carnaval, né? Dia 17, que o Dia carnaval é 17. amanhã. Não, ele faz dia 17, aí cerca de 11 dias depois, você tem, né, um alinhamento solar, 6 planetas se alinham e eles dão uma direção, e depois desse alinhamento, 4 dias, uma lua de sangue. Nunca houve uma intercorrência como essa lá em cima, sequencial. Então, nós estamos com uma situação, né, de amanhã, o bendito do ciclo de fogo, que, segundo o nosso colaborador, é onde a oferta vai ser deitada. Meu Deus! Aí o colaborador disse que o bendito, né, alinhamento solar está dando a direção. E a lua de sangue é o momento do recolhimento da oferta. Eu falei, meu Deus! E eu perguntei, e aí? Não, e aí fica tranquilo, porque está se formando um cinturão espiritual no Brasil. Jesus! Falei, meu Deus do céu! Quase que eu exorcizo o cara, rapaz. Faltou pouco para poder exorcizar ele ali. Eu falei, meu Deus do céu. Então, está sendo construída uma egrégora do Brasil e de função planetária, né? Não é só local, não, tá, gente? Não é só Mas não se local, não. esqueça que o Brasil é o que está mais próximo aí da questão do Atlântico, lá da Da anomalia do anomalia. Atlântico. Anomalia. Né? O Brasil cumpre um papel fundamental aí nas transformações que estão acontecendo no mundo. Nós sabemos que o Brasil está envolvido aí em alguma coisa nesses papéis também, mas não tão diretamente. Mas o Brasil tem seus próprios problemas aí de escândalos também que vão ter que ser tratados aí nesses próximos dias. Eu não sabia. Ó, Reino Unido, né? Hoje foi publicado lá a apreensão de crianças que estavam dentro de um caminhão. Tu viu isso? Lá no Não, Reino Unido? não. Reino Unido
O negócio está grave. E aí eu não sabia, lá em Londres somem quase 10.000 crianças por ano, gente, em Londres, e dentro do Reino Unido, lá na Inglaterra, parece que o número é quase 80.000 crianças que desaparecem por ano. Eu fiquei estarrecido. Eu falei, cara, como pode? Os britânicos ali, aquela polícia deles ali, pelo menos para mim, eu que via de fora sempre tive uma visão assim que os caras eram, top de linha, não tinha bagunça. Eu sei que some só em Londres 10.000 e no país inteiro 80.000 crianças desaparecem. Você imagina se a gente jogar isso a nível planetário, né? Porque se É, lá esse número, tu imagina Brasil, né? Brasil, o aí número você desse tamanho. descobre, aí você percebe que o mundo já está sem controle, e esse é, para mim, o crime mais capital que uma sociedade pode cometer, porque ela destrói o futuro, né? Quando ela acaba com a infância. Ó, o Gustavo entrou aí, está dizendo. Gustavo, Gustavo, teu problema é a falta da carne seca, hein, cara? Tem carne seca aí? Tem carne seca aí? Tem que botar carne seca no feijão. Olha o que ele foi dizer aqui, gente. Ó. Camarada Vladimir está movendo mísseis balísticos para a fronteira com a Europa. Meu Deus! Gustavo do céu! Aí, olha só, Efraim. Tu imagina, hein? O cara está metendo os mísseis agora na fronteira, apontando para a Europa. Jesus! É, ele, Cara, na olha, verdade, já vinha instalando já lá na Bielorrússia, na fronteira lá perto da Polônia. E o que acontece é que a gente está vendo assim um cerco mundial sendo armado, porque com todo esse armamento americano ali no Oriente Médio, está exagerado para só pegar o Irã, vamos dizer assim, porque dali ele está perto de outros pontos, né? E como é que ele ia justificar mandar todo esse armamento sem ser uma ameaça direta aos seus inimigos diretos? Pode ser uma estratégia de encher de armamento ali a Europa, os exércitos europeus se juntando e, de repente, isso se tornando meio que mundial, porque também houve uma movimentação lá em torno de Taiwan. Mais uma vez essa semana, mais navios chineses apareceram ali e cercaram a Taiwan, entendeu? Efraim, deixa eu fazer uma pergunta para já pensar em te liberar aí, que a gente estourou hoje, hein? Eu estourei o teu tempo aqui. É, eu tenho que entrar numa reunião agora. Não, perdão, só a última pergunta, rápida. Essa frota e essa equipe toda lá pode ser para um contato alienígena? É, boa pergunta, porque assim, foi que nem aqui na Venezuela, né, no Caribe. Era uma tropa muito exagerada para a ação que eles iam ter, e no final eles fizeram uma ação que não precisava de 10%, 5% do que eles tinham de armamento. Então a gente teve a percepção de que alguma outra coisa ia acontecer e de fato não aconteceu. E aí eles deslocaram os caras. Aí eles vieram com de lado de lá e agora deslocaram o que estava aqui para aquela região ali. Pode ser para resolver a questão do Irã, porque o Marco Rubio, o J.D. Vance, eles estão sempre repetindo que a filosofia que o governo americano está usando é mostrar força para alcançar a paz. Então, ele mostra uma força exagerada para alcançar um objetivo pacífico. Porque o cara, quando vê aquele monte de armamento ali, ele, claro que o Irã disse que vai atacar tudo, vai fazer tudo, mas uma coisa é eu dizer que eu vou fazer, e se tiver um ataque coordenado, bem planejado, e a gente sabe que já existe todo um programa de IA altissimamente desenvolvido para fazer todo um tipo de cálculos. E você sabe que eu falei aqui que tem dois aviões, que só existem dois desse tipo no mundo inteiro, e são os dois americanos, que conseguem sobrevoar a região e detectar todos os radares daquela região. E um deles estava sobrevoando aquela região. Então, assim, os caras já mapearam tudo. E se de fato não houver um acordo da, da, com o Irã,
e tiver que fazer um ataque, eles vão querer fazer um ataque único que resolva tudo. Eles já devem ter, sabe quantos soldados? A semana passada eu falei 30, agora já deu uma nova numeração. Hoje eu vi 40 mil soldados americanos já estão naquela região. É uma coisa assim, é um número altamente que leva a acreditar que vai haver assim, uma ação militar. Não, não, e o custo disso para os cofres públicos é gigante, né? Porque toda essa galera aí, ela está recebendo um monte para estar lá. Um Não, com monte. certeza. As despesas diárias dos Estados Unidos são estarrecedoras agora nessa paralisação militar que eles estão tendo ali. Mas eles não estão nem aí. Tu vê que o orçamento está deixando, está liberando com todo esse problema de dívida. Nem falaram mais de dívida, não estão falando mais em tarifaço para ninguém. Então, tem alguma coisa muito grave para acontecer ali. É isso aí. Meu amigo, gratidão aí, um bom descanso. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Povo de Deus, dê o seu like, compartilhe, venha para o código de Enoque, venha para a urgência financeira, venha para o cripto. Tem cripto amanhã, né? É amanhã. Quarta, É quarta? Ah, hoje é segunda ainda, né? É verdade, ainda é ainda é segunda. carnaval. Meu Deus, ainda é segunda. Jesus! Então, gente, ó, você corre para o cripto, você vai poder estar lá, né? E você venha para o Geburá. Gente, ó, código de Enoque Geburá tá bugando a cabeça da galera. E você quer ser terapeuta integrativo, corre para o TIC, porque nós ainda estamos aceitando inscrições para a terceira turma de terapeuta integrativo. Ok? Então você vai aprender a lidar com toda a bagunça que está acontecendo e que vai vir mais depois desse carnaval, né, gente? O carnaval está prometendo aqui, e agora o Efraim ainda disse que ainda tem a Colômbia colaborando. Meu Deus! Então virou Laboratório Brasil e Colômbia. Depois tu manda para eu ver aí. Porque Não é uma coisa, não, é uma notícia mesmo. Se você pesquisar aí sobre o carnaval na Colômbia, você vai descobrir que ele é tão forte e e é no simbólico, mesmo período, mesmo período. mesmo período. Para o país, para, igual o Brasil, tudo. Meu Deus do Dá céu, uma gente. pesquisada aí. Não é uma notícia assim de algum lugar, não. É uma pesquisa mesmo. Tá certo, então. Então, gente, obrigado aí, valeu. Deus Um abençoe. abraço, Tchau, doutor. tchau. Shalom, Tchau. shalom. Shalom.